Muito bem, pessoal. Então, hoje é dia de falarmos sobre Petro 4, que nas últimas notícias que acabaram de sair, fala sobre o aumento potencial aqui de mais dividendos, mais cerca de 7 bilhões de reais em dividendos e uma excelente perspectiva até 18% para 2024. Lembrando que a Petrobras já em 2023 já pagou cerca de 19 a 20%, com uma valorização de 97% nas suas ações. Outra coisa também que eu quero mencionar é alguns fatos e notícias relevantes se você investe ou pretende investir. Faz muito sentido você observar o que saiu recentemente aqui nos seus noticiários. E também eu quero explicar para você, caso você não saiba, o que necessariamente a Petrobras faz. Vai ser uma análise bem técnica, bem profunda, você vai entender exatamente qual que é o core business da Petrobras. Muitas pessoas, investidores, pensam que é simplesmente uma unidade de produção de petróleo, mas é muito mais do que isso. Então eu convido vocês a ficarem nesse vídeo e acompanhar, que vai ser muito conteúdo. Talvez dificilmente você vai encontrar um conteúdo como esse no YouTube sobre Petrobras, Petro 4, ok? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre os seus preços. Olha, só neste período de 12 meses, aqui o Status Investing fala que subiu cerca de 100%. Pois é, cerca de 100%. Cotação atual cerca de R$ 3,95, uma alta de 52%, um pouco elevado pelo preço do petróleo, ok? Alguns analistas estão colocando aqui o preço de Petro para 2024 em aproximadamente R$ 43, o que daria aqui um upside de aproximadamente 40% de aumento, fora os 18% de dividendo. Você acha que pode chegar nesse valor? Bom, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre essa nova unidade de produção do pré-sal. Veja que aqui já teve a liberação de uma nova unidade de produção. A unidade é FPSO, que significa necessariamente aqui, né, que é o basicamente é uma unidade de produção móvel, então flutuante, né, de produção. Então a gente sabe que existe diversas formas, tanto a plataforma que fica ancorada, como também algumas que são flutuantes, navios de produção. Se você não entende necessariamente o que a Petrobras faz, é muito importante você entender. Veja que aqui a Petrobras ela tem um core business, né, que seria uma unidade núcleo de negócios. Qual que é o core business da Petrobras? As pessoas falam assim, produzir petróleo. Vamos fazer uma pausa aqui. Não é só produzir petróleo. Vamos entrar aqui numa situação muito mais técnica para vocês entenderem, tá? O que é a produção de petróleo? Produção de petróleo é você pegar, você tem aqui o mar, você tem aqui basicamente a profundeza, né, a profundidade do mar, você tem aqui o leito, né? Então, o que acontece? Você tem empresas que são, deixa eu só limpar para ficar mais fácil de explicar aqui para você. Então, você tem empresas, vamos imaginar assim, ó, você tem aqui o mar e você tem aqui a terra. Você tem empresas que são onshore, onde você tem aqueles jacks de perfuração, igual a gente vê naqueles filmes americanos, que consegue extrair petróleo direto da superfície terrestre. Então você consegue extrair. Isso daqui você vai mandando uma broca e consegue extrair daqui. Você tem extração de petróleo por meio de navio em baixas e médias profundidades, né? Então você tem um navio aqui que consegue fazer isso. Você tem extração de petróleo por meio de uma plataforma flutuante, onde você também consegue fazer isso também em médias e grandes profundidades. E você tem a Petrobras, que tem tanto navios quanto plataformas flutuantes, que faz isso offshore, ou seja, fora da margem. Só que a Petrobras ela tem uma vantagem, ela faz a extração do petróleo e a produção, né, extrair e produzir, jogar para a superfície aqui, o petróleo em águas profundas e ultra profundas. Aqui a gente está falando de 7 mil metros para baixo, até 13, 14 mil metros, onde é o pré-sal. É aqui, pessoal, que a Petrobras tem o domínio tecnológico. Você já viu uma explicação dessa no YouTube? Então vamos lá. Se você achar que merece o seu like, senta o dedo aí no like e se inscreve no canal, que aqui a gente está falando de coisa séria. Como a Petrobras ela produz petróleo em águas profundas e ultra profundas, você precisa de muita tecnologia, porque se você perde um sistema de controle de perfuração e exploração, você perde aqui cerca de 250 a 300 milhões de dólares nessa unidade de exploração, ok? Quem se arrisca aqui é apenas aquelas empresas que confiam no seu taco. E a melhor empresa do mundo em exploração de águas profundas e ultra profundas é a Petrobras.
Tá? É diferente, por exemplo, da região do Texas, nos Estados Unidos, onde eles conseguem extrair petróleo da superfície terrestre. Só que aqui acontece o seguinte, o petróleo ele tem uma classificação mais baixa, 2, 3, 4. Enquanto que o petróleo do pré-sal tem altíssima qualidade, chega a qualidade 8, 9, muito comparado aí ao petróleo saudita. Ok? Então, isso faz com que você tenha, apesar da complexidade da exploração e da produção, uma qualidade no derivado, na matéria-prima de combustível muito mais qualificada. Tá? É muito mais puro, tem um grau de pureza muito maior. E quando a Petrobras ela explora esses poços aqui, muitas vezes nesses poços, né, poço é quando você manda lá, né, aqui você tem um mar, aqui você tem um leito, tal. Aí você cria aqui que eles chamam de árvore de Natal, é onde a plataforma conecta aqui o tubo e nessa árvore de Natal é que tem aqui a perfuração até chegar no reservatório que eles chamam. E no reservatório você tem tanto petróleo quanto também gás, você pode ter diferentes tipos de gás. Né? E a Petrobras ela consegue, por causa das leis de carbono, não jogar esse gás para a atmosfera. Ela consegue ainda manter esse gás aqui dentro do reservatório, extrair só petróleo para a superfície. Acha que merece o seu like aqui nesse tipo de explicação? Agora você entende como que a Petrobras ganha dinheiro? Olha lá, até fala, olha, onde o gás rico em CO2 é rejeitado, não, ó, é reinjetado no reservatório, reduzindo aqui emissões. Por isso que a Petrobras também ganha um selo verde de produção e exploração de petróleo. Tá? Isso é muito interessante. Ó, e já está operando aqui essa nova matriz de produção de petróleo, trazendo mais dinheiro para a empresa. Ok? Outra coisa interessante, olha, recebimentos de parcelas contratuais, um novo polo aqui que recebeu mais cerca de quase 300 milhões, mais dinheiro para o caixa da empresa. Outra coisa importante, né? Petrobras comunica não renovação da licença com a Vibra. Vai deixar, né, o contrato que vigora até 2029, vai deixar de ter aqui a concessão da Vibra, que explora ali BR Mania, as lojas ali na rede de postos Petrobras e tudo mais. Até porque a unidade agora está separada, então você pode comprar a Vibra pelo código VBBR, né, e a Petrobras pelo código Petro, né? Enfim, agora está tudo separado, né? Então, basicamente, não vai ter mais a marca vinculada, ok? Aguardemos para ver se isso é bom ou ruim para ambas as partes, tá bom? Um pouco aqui sobre a apresentação dela, que eu gostaria de mencionar para vocês. Como eu disse, ela tem muita tecnologia, reduz emissões de carbono. Outra coisa também importante da Petrobras, olha, veja que aqui ela está muito de olho na mudança global das matrizes energéticas. E ela até fala um pouco sobre essa troca dessas matrizes energéticas a partir da eletrificação, se vai ser ou não uma mudança brusca. A gente sabe que não é fácil partir para a eletrificação de frota, né? Então, uma coisa é poesia, outra coisa é realidade. Isso é muito difícil acontecer, mas mesmo assim ela está de olho. De que forma? Bom, ela já tem projetos aqui eólicas onshore, offshore, biorefino, energia solar, parte de hidrogênio verde e captura de carbono. Então, assim, ela não está parada, né? Petrobras é uma excelente empresa, excelente governança e não está parada nessa questão somente de produzir petróleo, ok? Isso também é muito importante. Outras coisas também interessantes que a gente pode mencionar, olha, produção de óleo e gás crescente no curto prazo e valor na integração. Ó, geração de valor com uma transição justa. Sim, a gente sabe que qualquer coisa que acontece em definição política, macroeconomia, sobre o preço do petróleo, o preço do gás. Né? Então a gente sabe como que isso realmente afeta qualquer coisa, né? E refletindo ali nas cotações. Outra coisa também, olha, controle da alavancagem com alta liquidez, investimentos rentáveis e dividendos, pessoal. A gente sabe que agora a Petrobras até fala aqui um pouco da sua mudança na política de dividendos. Deixa só antes eu falar aqui sobre essa questão da exploração em produção. Lembra da explicação que eu acabei de dar aqui sobre exploração da Petrobras em águas profundas e ultraprofundas? Olha lá, tanto é que 73% do seu CAPEX investido vem em exploração e produção. É daqui que ela tira dinheiro, tá, pessoal? Então, dificilmente você tem uma empresa que compete com a Petrobras na questão de exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, especialmente a costa brasileira, né, a margem equatorial e a costa brasileira que tem ali o pré-sal de excelente qualidade, só que ele está a 13 mil metros de profundidade. A Petrobras caiu como uma luva para ela, porque ela sabe explorar petróleo nessas condições. Lembrando que para você explorar petróleo nessas condições, o seu equipamento não pode falhar. Então imagine, mandou lá, a ponta da broca quebrou, e agora, o que faz? Né? A Petrobras sabe como é que faz.
Entende? Então é por isso que ela tem essa excelente vantagem competitiva em águas profundas e ultraprofundas e vem investindo nisso. Outra coisa também interessante que ela vem falando, olha, aumento de investimento associado a custos, muito bem. Uma coisa que eu queria separar aqui para você, deixa eu ver se eu encontro. Ela fala sobre essa mudança na questão de dividendos. Ela até fala assim, olha, a gente mudou aqui a parte de perspectiva de dividendos e a gente está remunerando os nossos acionistas com boa parcela dos nossos lucros. E a gente vê que isso é verdade. Tanto é que aqui foi 19%, a gente já vai passar um pouco pelo valuation da empresa. E aqui nos noticiários está dando perspectiva de mais 18%. Pois é, grande parcela de dinheiro entrando aqui para alimentar os dividendos. Novas bacias para exploração e produção, inclusive com algumas concessões para alguns agentes externos poder fazer essa exploração e o Brasil ganhar aí com os royalties. Aqui é um pouco sobre como que ela explora, eu expliquei já para vocês, né, como que é a parte aqui de exploração de petróleo. Algumas concessões também, a exploração recebeu liberação na margem equatorial, isso daqui é muito importante. Veja que aqui está um pouco próximo aqui da Venezuela, né? Olha, Venezuela. A Venezuela é grande produtora de petróleo, tem muito petróleo, só que não é tão boa qualidade. Na margem equatorial já é melhor, é um petróleo mais barato de produzir com uma melhor lucratividade. Diferente aqui da bacia sudeste, onde você tem aqui a região do pré-sal, que está numa camada bem mais profunda, né? Só que com um custo operacional um pouco maior. Então ela consegue diversificar bem aqui a sua questão de exploração e produção, ok? Bacias do Sudeste 41%, margem equatorial 41% e outros países 11%. Sim, ela também explora em outros lugares. Isso também é interessante, ok? Aqui fala um pouco sobre a questão das emissões. Ela também tem reduzido bastante as suas emissões. Fala como que ela tem melhorado os seus planos de investimento para melhorar a qualidade dos seus projetos. Aqui um pouco da prospecção de exploração de novos poços. Ela é diferente, por exemplo, de 3R Petro, né? Essas empresas, por exemplo, eles pegam já poços maduros. Então a Petrobras vai lá, pega um poço, coloca a árvore de Natal lá, né, que seria tipo um hidrante para poder extrair o petróleo do fundo, né? Então a 3R Petro, por exemplo, ela já pega esses poços que já foram prospectados, que não tem dúvida se vai ter ou não petróleo, você tem que ir lá cavar, perfurar. Então ela já prospecta aqui. A Petrobras não, ela faz do começo ao fim, tá? Então aqui é meio que um pipeline de todos os projetos dela e como que vai ser o andamento, ok? Outras coisas aqui, ó. Isso daqui é basicamente a árvore de Natal deles aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a plataforma ou o navio. Ele pode ser flutuante ou uma plataforma mesmo, né? Enfim. E aqui você tem os dutos, né? Que chegam até os poços e dos poços você tem a perfuração que chega até o reservatório de petróleo. É assim que a Petrobras funciona. Bastante conteúdo técnico para vocês, né, pessoal? E olha só que interessante, ó. O pré-sal fala até do custo médio ser menor. Eles estão melhorando seus processos, custo de exploração menor. A construção também e a eficiência vem aumentando. Então, junte isso com um petróleo de excelente qualidade, 3 maisinhos aqui, com um custo menor de produção e exploração. Pois é, você tem aqui o melhor dos mundos, pessoal, ok? E antes de concluir, vamos dar uma passada rápida aqui pelos valuations da empresa. Veja que ela é uma empresa bilionária de liquidez média diária, 100% de tag along e com quase 8% de participação no Ibov. E hoje, até que ela não tem um ágio tão alto, cerca de 28%, né, o preço sobre valor patrimonial. O PL dela é muito baixo, com um dividendo bem alto. Olha só que interessante. Dívida praticamente não há, é uma empresa tranquila na questão de dívida. Outra coisa também que a gente pode mencionar, a sua margem bruta para a margem líquida, incrível 25%, pessoal. Ela converte metade da sua margem bruta em margem líquida. Outra coisa importante, ROI e ROIC, 2 dígitos com gosto, com bom crescimento de receita e lucros aqui ainda não reportados, ok? Eu quero fazer uma análise mais aprofundada, mas quero saber se você se interessa em conhecer ainda mais a Petrobras. Coloca aí nos campos do comentário. Se você gostou, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.